Lívia, Camilo, boa tarde para você. Traz um pouquinho sobre esse Corinthians que entra em campo hoje. Um time modificado também, afinal, uma pré-temporada tão curta e sem Memphis Depay, não é mesmo, Lívia? Boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Então, hoje realmente o Corinthians vai ter uma mudança. É um momento de cansaço, né, da equipe aí, porque volta de 2024, pouquíssimo tempo para treino, uma pré-temporada muito curta, né? A gente já viu aí algumas reclamações de jogadores mesmo do Corinthians. O próprio Romero, ontem, em uma entrevista coletiva, falou que o tempo é muito curto, né, para essa preparação de pré-temporada. E aí o Corinthians optou, né, por um time alternativo hoje em sua estreia pelo Paulistão, diante do Bragantino. Então, a gente vai ter aí algumas mudanças, e inclusive Memphis Depay sequer viajará, porque ainda não está 100%. Ontem ele não foi ao gramado para fazer os treinos com o resto da equipe, ficou na parte interna, junto com ele, Félix Torres e Gustavo Henrique também não participaram, por estarem aí com um controle de carga bem interessante. Então, eu vou dar um pouquinho do time para vocês. A gente tem Matheus Donelli no gol, Léo Maná, Kaká, João Pedro, Choca e Hugo, José Martínez, Alex Santana, Charles e Thales Magno, e na frente Romero e Héctor Hernandes. Então a gente tem um time bastante modificado, um time bastante alternativo, né? A gente pode falar reserva, são pouquíssimos aí os jogadores que jogam mais vezes no ano, né? O Kaká, por exemplo, fez várias partidas como titular na temporada passada, mas o restante do time aí é um time reserva, inclusive o goleiro Matheus Donelli, que ganha aí uma chance com o Hugo reserva. Lívia, deixa eu ver se a Alicia já nos ouve. Você nos ouve, Alicia? Eu ouço, a questão é vocês me ouvem. Sim, agora eu fiquei curioso, por exemplo, para saber o que a Alicia achou dessa notícia do Luiz Henrique, por exemplo, porque estou querendo ouvir a Alicia. Pronto, quebrei o roteiro. Ótimo. A parte que eu ouvi do que vocês falaram, né, que não foi muita, mas o que eu ia comentar no comecinho, na abertura do programa, é em relação à ida dele para um mercado como o russo, né? Acho uma pena que um dos maiores jogadores da temporada passada acabe sendo transferido para um país que, além de estar em guerra, está na periferia do futebol europeu, e que talvez possa servir como trampolim para um clube maior, para um clube de maior expressão, para ele poder jogar uma Champions League, mas não vejo como um grande passo na carreira do Luiz Henrique, e vejo como um movimento muito impulsionado pelas necessidades financeiras do Botafogo e do grupo do John Textor, né? Nem necessariamente do Botafogo, mas do John Textor e do seu grupo multiclubes. Então a gente vê muito no futebol movimentos que acontecem ou não, dependendo de quanto aqueles clubes precisam, dependendo de quanto aqueles clubes podem bater o pé. E eu esperava que o Botafogo, né, por ser um time, uma SAF, um clube com uma injeção de dinheiro, com uma suposta solidez financeira que a gente está vendo que não se confirmar no início desse ano, pudesse manter esse tipo de jogador, a menos que fosse para vendê-lo para um grande clube do futebol europeu. Então, vê-lo saindo para um clube como o Zenit, eu acho uma pena, não acho um movimento bom para a carreira do jogador, a menos que, como eu disse, seja como um trampolim, uma coisa breve para ele no meio do ano se transferir para um clube melhor. E vejo uma notícia triste para o futebol brasileiro, que mesmo daqueles clubes que a gente pensava ter um poderio financeiro, não consegue manter um jogador como o Luiz Henrique por mais uma temporada. Então a gente vê alguns torcedores e torcedoras do Botafogo ficaram chateados comigo quando eu falei que o time estava sendo semi-desmontado. Mas é o que está acontecendo, né? O Almada a gente já sabia que era, né, muito provavelmente para ficar só por 6 meses, que ele iria para o Lyon, mas agora perdendo também o Luiz Henrique, acho uma pena que o projeto do Botafogo comece, obviamente não do zero, mas perdendo muito do que se construiu no ano passado, inclusive o seu treinador. Então, não acho uma boa notícia e lamento que o Luiz Henrique precise ir para a Rússia, ainda que seja para São Petersburgo, mas para um país que está em guerra e que está nessa situação com a Ucrânia já há tantos anos. E chama atenção essa situação do Botafogo, né? O time que foi super campeão em 2024 começa 2025 com tantas mudanças. A gente fica até meio sem saber como é que vai ser o campeão, como é que vai ser o Botafogo nessa temporada. Agora,